O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo que pode fazer as ligações mais birutas com qualquer coisa com a meteorologia. Aqui tudo dá clima e pode dar samba também. Qualquer dia eu canto para vocês umas versões meteorológicas muito divertidas. O nosso assunto de hoje mistura astronomia, geologia e meteorologia. O nosso tema: como as variações da posição do eixo da Terra interferem no clima do planeta. Oi, Jô! Que coisa complicada, então. Aguenta aí que você vai entender. No dia 21 de dezembro de 2021, o hemisfério sul passou pelo solstício de verão e o hemisfério norte pelo solstício de inverno. As estações do ano, dessa forma como a gente conhece, né, a gente sente ao longo do ano, ocorrem porque a Terra gira inclinadinha ao redor do Sol. Vocês já viram aquele desenhozinho, né? Quer dizer, a Terra meio tortinha assim? Então, essa coisa tortinha é fundamental para nós termos as estações do ano. O eixo de rotação da Terra tem essa inclinação e isso faz toda a diferença na forma como o Sol aquece as diferentes regiões do planeta, tá? Agora, você já parou para imaginar o que vai acontecer com esse aquecimento, né? E, portanto, aí com o clima, se esse eixo mudar? Continuando. Bom, nós não percebemos essa inclinação do eixo da Terra. A gente não percebe que um dia assim, o planeta Terra está mais próximo do Sol e daí passando vários meses e tal, ele chega num ponto que ele está mais distante do Sol. Isso a gente aqui como observador na Terra, né, a gente não percebe isso. Agora, os movimentos dos astros, eles são bastante previsíveis e os astrônomos determinam esses ciclos, esses movimentos de longo período, né, dos astros, da Terra e tal, com muita facilidade. Eles fazem conta para daqui a 200, 300 anos e a conta bate certinho. Então, esses movimentos, né, eles são bastante previsíveis, dá para você fazer uma conta bastante precisa com isso. Então, um belo dia, os geólogos e os climatologistas ligaram os pontos, juntaram as peças de um quebra-cabeça complexo e começaram a entender como o clima da Terra mudou em períodos de milhares de anos, pegando essas configurações astronômicas também. Reconstruir o clima do passado nos permite entender melhor o nosso presente e isso nos dá uma base melhor para a gente entender e prever o clima do futuro. Os estudiosos da paleoclimatologia fazem isto e é com um deles que nós vamos conversar agora, para entender como as mudanças do eixo da Terra interferem no clima, nas variações do clima do planeta. O podcast O Clima Entre Nós conversa agora com Cristiano Chiesi. Ele é geólogo formado pela Universidade de São Paulo, com um doutorado em Ciências Naturais pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Cristiano Chiesi é professor associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e seus principais interesses de estudo são na área da paleooceanografia e da paleoclimatologia. Cristiano Chiesi, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. Olá, Josélia, é um enorme prazer participar do podcast O Clima Entre Nós, é um enorme prazer conversar com você e com todos os ouvintes. Ok, muito obrigada, viu, Cristiano? Bom, Cristiano, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu interesse na paleooceanografia e na paleoclimatologia. O que te despertou na sua vida para essa área de estudos? Tanto a paleoceanografia como a paleoclimatologia são ramos de interface da geologia, da climatologia, de certo ponto da astronomia, que estuda as condições oceânicas e as condições do clima do passado. Para isso, lança mão de arquivos climáticos geológicos,
sedimentos marinhos, sedimentos continentais, anéis de crescimento de árvore, anéis de corais, estalagmites e tantos outros, né, para reconstituir o clima e as condições oceânicas. O que me despertou interesse nesses ramos da ciência é efetivamente a emergência climática que nós vivemos, e nessa emergência climática, a paleoceanografia e a paleoclimatologia têm importantíssimas contribuições a dar. Bom, bora lá então agora entender o assunto espinhoso e extremamente interessante. Caríssimo ouvinte, não se assuste, você vai ouvir umas coisinhas assim meio estranhas, umas coisas astronômicas, mas o Cristiano tem a manha de fazer esse negócio mais palatável, digamos assim. Mas não se assuste, a coisa aqui é extremamente interessante. Bom, então vamos entender agora essa história da mudança do clima, tá? Com a variação do eixo da Terra. Primeiro, a Terra gira em torno do Sol. Quase todo mundo acredita nisso hoje em dia, né? E essas diversas regiões do planeta, né, são aquecidas de maneira desigual. São essas diferenças de aquecimento, caro ouvinte, que nos dão um movimento das massas de ar. Lembra lá do tal do eixo da Terra? A Terra gira inclinadinha? Então, estações do ano. E essas diferenças de aquecimento, né, nas diversas áreas do planeta, é que faz com que a gente tenha, por exemplo, movimentos de massas de ar. Mas esses movimentos, né, só acontecem porque nós temos essas diferenças de temperatura nas diversas áreas do planeta. Então, Cristiano, eu queria que você explicasse aí para a gente os principais movimentos da Terra que estão relacionados com a forma como a superfície do planeta é aquecida, tá? A Terra, Josélia, desenvolve 3 tipos de movimento. Nós estamos acostumados com 2 desses movimentos, né? Eu vou usar aqui um apontador, que é um pequeno globo, né, e um lápis para exemplificar esses movimentos. Né? Tá. Então, veja só, esse lápis, né, é o eixo de rotação da Terra, ok? E o globo, obviamente, é o planeta. Né? Veja só, nós sabemos que a Terra desenvolve rotação, isso todo mundo sabe, a cada 24 horas completa uma volta. A Terra desenvolve também um segundo movimento, que é a translação, a sua movimentação ao redor do Sol, que leva 12 meses. Estamos muito habituados. Mas tem um terceiro movimento que é fundamental para a evolução climática de longo prazo. Longo prazo, eu estou falando de milhares de anos, que é o movimento de precessão. E para mostrar o movimento de precessão, vou tomar a liberdade aqui, usar fazer mais uma brincadeira, que é mostrar aqui um peão. Né? O peão, ele desenvolve, como todo mundo sabe, um movimento de rotação quando ele está girando rápido, né? Agora, quando ele começa a perder velocidade, ele passa a desenvolver um outro movimento também, que é o movimento de precessão, ou seja... aquele bambolê. Exatamente. E um outro tipo de movimento não é a rotação, porque note que ele continua fazendo rotação e passa a fazer precessão. Tá. Rotação na Terra leva 24 horas para completar o ciclo. Translação leva 12 meses para completar uma volta, um ano. E a precessão leva 23 mil anos para completar um movimento completo. Né? Para fazer um movimento completo. Tá. E agora, qual que é a relevância disso para o clima na Terra? A relevância é a seguinte, que conforme a fase, a posição da precessão, a distribuição da radiação solar, o calor que o Sol emite, que chega na Terra, chega na forma de ondas curtas, de ultravioleta e visível, mas se transforma em calor na superfície terrestre, ela é desigual nas diversas latitudes. E conforme a precessão avança, essa distribuição de calor muda. Cara ouvinte, prestem muita atenção nesse número que a gente está falando. A gente passou de 24 horas, né, dia e noite, tá? Aí a gente passou 12 meses,
e agora a gente passou para 23 mil anos, tá? Então, só toma cuidado, porque a gente vai começar a falar agora da escala geológica, então é outra escala de tempo. Esquece o relógio, tá? Esquece o calendário, porque agora a gente vai começar a entrar aí nesses movimentos, na verdade, na escala de formação do planeta, a escala geológica. É um barato isso. Então, guarda bem esse número na cabeça. 23 mil anos. Imagina o peão dele, tá? E aí o peão rodando e fazendo assim, e demora 23 mil anos. E o que o Cristiano está falando é que isso muda a forma como a Terra é aquecida. Lembra de outra coisa, é a forma como a Terra é aquecida que dá movimento de massa de ar, massas de água, inclusive, tá? Então, portanto, clima. Nossa, Cristiano, é difícil pensar, né, nesses movimentos de longo período, assim. Existem outros ciclos, assim, tão grandes que a Terra faz? Outros dois parâmetros orbitais são de extrema importância para controlar o clima da Terra em escala de tempo de milhares de anos. Eu falei da precessão, que leva 23 mil anos para completar, mas note que na precessão, a inclinação do eixo, a priori, é mantida. Então, o eixo está a 23,4 graus. Mas, veja aqui, o eixo de inclinação da Terra, voltei para o globo, que é um apontador, e o lápis. Né? Okay. A inclinação do eixo, ela muda com o tempo, como você mencionou. E ela, para completar um movimento completo, para finalizar, para partir de menor inclinação para maior inclinação e voltar para menor inclinação, leva 41 mil anos. Vocês já repararam, né? Os números astronômicos e os números geológicos, né, são bem diferentes do nosso dia a dia aqui, né? Então, Cristiano, deixa eu ver se eu entender aqui. A Terra pode ficar, o eixo da Terra pode ficar mais caidinho, menos caidinho, para ele voltar, fazer esse movimento ida e volta, 41 mil anos. Ok. E agora... Tem um terceiro, muito importante, que está associado ao caráter elíptico, o caráter ovalado da órbita que a Terra desenvolve ao redor do Sol. Tá. Então, o movimento que a Terra desenvolve ao redor do Sol, translação, desenha no espaço uma forma que é elíptica, não é circular. Ela é pouco elíptica, mas é elíptica, né? É um ovalado. Tá. E, pasmem, o caráter ovalado dessa órbita, né? Ele, com o tempo, fica menos ovalado, portanto, mais circular, e mais ovalado. Para partir do ovalado, a posição, digamos, a feição mais ovalada da órbita terrestre, chegar na porção mais circular e voltar para a porção mais ovalada, leva 100 mil anos. E o que é muito importante é que esse movimento de precessão, somado à oscilação na inclinação do eixo e no caráter elíptico da órbita, influenciam marcantemente, Josélia, a distribuição da radiação solar que chega na Terra. E isso faz com que o aquecimento nas diversas latitudes, nos diversos continentes, nos oceanos, mude com o tempo. Tudo muda, tudo muda. É fantástico isso. Isso é uma coisa realmente fantástica, porque, gente, tudo que se move, né, na nossa atmosfera, e a gente pode mudar aí, assim, depende desse aquecimento, depende do Sol, depende de como é que o Sol é absorvido, de como é que o Sol chega aqui. Né? Então, por isso essas coisas fazem toda a diferença. Agora, o Cristiano, assim, em um determinado momento da idade, da história da Terra,
essas três mudanças, esses três ciclos de longo período, longuíssimo período, eles podem entrar em fase, né? E essa fase, Josélia, se você me permite, ela é fundamental para gerar as glaciações e os períodos interglaciais. Imagine, sabe aquele filme Idade do Gelo? Sei. Que mostra uma fauna completamente distinta, mamute, tigre-dente de sabre e outros. Esses animais todos existiram. Eles existiram num período geológico, já não existem mais. Na Idade do Gelo, na última Idade do Gelo, que terminou em 19 mil anos antes do presente, estes movimentos que você mencionou, estes ciclos que você bem mencionou, entraram em fase tal, veja só, que a temperatura máxima do verão do hemisfério norte não foi grande o suficiente para derreter a neve que caía no inverno, porque nas altas latitudes do hemisfério norte, hoje, toma o norte dos Estados Unidos, toma Chicago, por exemplo. Sim. Em Chicago neva todo ano, 1 metro, 2 metros, mais até do que isso, não é verdade? Agora, o que acontece com essa neve na primavera? Deve derreter, né? Derrete, com certeza. Por quê? Porque a primavera é quente lá, relativamente, sim. claro, né? Sim. E o verão é mais quente ainda. Não tem neve nenhuma em Chicago que sobrevive até o verão. Claro. Ela derrete no comecinho da primavera, né? Agora, se o verão e a primavera também não são muito quentes, são bem mais frios do que hoje em dia, essa neve que caiu num ano, por exemplo, em Chicago, é só um exemplo que eu estou dando, sim, né? sim. Ela sobrevive para o ano seguinte. E ela sobrevive para o ano seguinte, cai mais neve no outro ano, cai mais neve, e isso vai fazendo com que uma geleira se forme. Ali, por exemplo, onde não tem geleira nenhuma, na latitude de Chicago, norte dos Estados Unidos, né? E mais ao sul ainda do que Chicago. No último máximo glacial, na última idade do gelo, tinha uma geleira, Josélia, de 3 mil metros de altura sobre onde hoje nós temos Chicago e os grandes lagos ali dos Estados Unidos, do Canadá. Metros, 3 mil metros, 3 quilômetros de altitude. De altitude. Isso gera... Uma montanha, literalmente uma montanha de gelo com 3 quilômetros de altura. Isso desvia circulação atmosférica de baixos níveis. Tudo, claro. O Além vento, tudo muda, todo movimento de massa de ar muda. E não só nos Estados Unidos, mas muda no hemisfério norte inteiro e no hemisfério sul também, porque... Até porque no último máximo glacial tinha uma geleira gigantesca sobre o Canadá, sobre o norte dos Estados Unidos, e uma outra geleira gigantesca sobre o norte da Europa e o começo da Ásia, ali, Eurásia. Tinha uma outra geleira enorme, tão grande quanto. Essas duas geleiras enormes só foram possíveis porque esses ciclos que nós mencionamos, esses 3 ciclos, entraram em fase tal que a radiação solar, ou o calor, a temperatura do verão e da primavera foram baixas e permitiram que a neve se acumulasse ano após ano. Estamos falando de tempo geológico, estamos falando de milhares de anos. Agora, veja que interessante, em 19 mil anos antes do presente, essa tal fase destes 3 ciclos, um de 23 mil anos, o outro de 41 mil anos e o outro de 100 mil anos, entraram numa outra fase oposta àquela que permitiu a formação do gelo e fez com que o verão e a primavera, lá do hemisfério norte, das altas latitudes, aumentasse a temperatura e derretesse tanto a neve que caiu no verão anterior, no inverno anterior, como também o gelo que já tinha se acumulado, esses 3 mil metros de gelo. E esse gelo começou a derreter. E quando esse gelo começou a derreter, ele foi para o oceano, tanto para o Oceano Pacífico, uma parte dele, mas uma parte enorme dele veio aqui para o Oceano Atlântico. E quando ela chegou no Oceano Atlântico, o que aconteceu com a grande circulação de águas que tem no Atlântico, que leva águas superficiais para o Atlântico Norte
afundam lá em altas latitudes entre o Canadá, a Groenlândia e o norte da Europa, Noruega, por ali. As águas afundam, fluem para o sul em grandes profundidades, ressurgem na Antártica e voltam. Essa grande circulação enfraqueceu. Quando essa grande circulação enfraquece muito, ela armazena calor no hemisfério sul e esse calor armazenado libera CO2 ao redor da Antártica para a atmosfera. E o CO2 indo para a atmosfera, estamos falando de processos naturais, hein? Sim. Muito CO2 acumulando na atmosfera, começou a derreter o gelo no norte, aquecimento do planeta. Porque uma questão fundamental aqui para o clima da Terra em longo prazo é o hemisfério norte. Por que o hemisfério norte? Porque no hemisfério norte tem continente nas latitudes ali de 60, 70 graus. Aqui no hemisfério sul, nós temos o quê? Temos uma pontinha de América do Sul, Terra do Fogo por ali, é essa latitude que eu estou falando, mas é muito estreitinha. Na África do Sul, Cidade do Cabo, não latitude ali... Porto Alegre. Exatamente. Quase. Latitude 32, por aí. E lá na Nova Zelândia, a gente tem o sul da Austrália, a latitude um pouquinho mais alta, mas por aí também. E no hemisfério norte, por outro lado, a gente tem grandes massas continentais em latitude, como eu falei, 50 graus, 60 graus. E essas latitudes são muito importantes para o crescimento de massas de gelo e derretimento, né? Quais fases da precessão, quais fases da inclinação do eixo e qual fase da excentricidade gera mais aquecimento ou menos aquecimento? E eu vou falar de mais aquecimento e menos aquecimento do verão lá do hemisfério norte. Veja o seguinte, vamos começar pela precessão. Então, movimento daquele bamboleio do peão. Bamboleio do peão. Né? O que acontece? Quando o verão do hemisfério norte, vamos falar assim, quando o bamboleio do peão coloca o verão do hemisfério norte no periélio, o que é o periélio? O periélio é a posição da órbita terrestre mais próxima do Sol. Ora, a órbita é achatada, o Sol não está, ele está num dos focos dessa elipse, então, metade do ano, a Terra está mais próxima do Sol, metade do ano ela está mais distante do Sol. Tem um ponto na órbita que a Terra passa em janeiro, hoje em dia, em janeiro, que é o ponto mais perto do Sol, que é o periélio. Nesse dia, a Terra fica a 153 milhões de quilômetros do Sol. No ponto oposto da órbita, no afélio, em julho, né, a Terra fica a 158 milhões de quilômetros de distância do Sol, mais ou menos, né? E veja só, quando a precessão, aquele movimento de bamboleio do peão, coloca o verão do hemisfério norte lá no periélio, ele fica mais quente, porque ele está mais próximo do Sol. Agora sim. Então, olha só. Caro ouvinte, vejam que nós vamos falar agora qual é o movimento que te dá mais aquecimento, tá? Assim, em determinados movimentos a Terra vai ficar mais aquecida, o hemisfério norte, como ele está considerando, tá? Vai ficar mais aquecido, vai ficar menos aquecido. Agora, imagina que isso acontece por centenas de anos, dezenas, centenas de anos, tá? Quer dizer, nós não estamos falando de um ano só, para essas grandes mudanças do padrão climático da Terra. Só que isso é legal da gente imaginar, porque, assim, por exemplo, ele comentou, deu um exemplo muito legal, é o filme mesmo, A Era do Gelo, né? Volta lá para ver a Era do Gelo e começa a lembrar depois dessa conversa que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. O eixo da Terra. O bambolê. Em algum momento, deixa o hemisfério norte mais perto do Sol. O bambolê, ele faz o seguinte. Na realidade, ele vai girando as estações do ano na órbita. É isso que ele faz. Porque ele bamboleia, né? Conforme ele dá uma bamboleada completa, as estações do ano correram uma órbita completa. Ou seja, o verão do hemisfério sul saiu de uma posição,
girou por toda a órbita e voltou para a mesma posição. Tá. Tem, né? Uma parte desse giro, ele vai passar pela porção mais próxima do Sol. Uma parte ele vai ficar na posição mais distante do Sol. Estamos falando aqui do verão do hemisfério norte, quando a precessão joga o verão do hemisfério norte no periélio, então aquece mais o verão, e é substancial. Agora, inclinação do eixo. Inclinação do eixo, olha só, quando ele está mais inclinado, eu estou exagerando aqui na inclinação, ele está mais inclinado, imagina que o Sol está na minha mão esquerda, né? E aqui, eu estou fazendo, é claro, a Terra pertinho do Sol, né? Só para caber no quadro aqui, né? Olha só, quando ele está mais inclinado, o hemisfério norte está mais perto do Sol. Imagina que ele está... mais aquecimento. Recebe mais aquecimento. Quando ele está menos inclinado, o hemisfério norte está mais distante. O Equador está mais perto do Sol. Tá certo. Certo? Claro que quando a Terra está muito inclinada, no verão do hemisfério norte, o hemisfério norte está mais perto do Sol. Passa 6 meses, o que acontece? A Terra rodomeia a órbita e o hemisfério sul também fica mais perto do Sol. Os dois verões são mais quentes. Veja só, quando o eixo está mais inclinado. Quando o eixo está mais verticalizado, o hemisfério norte não fica tão próximo do Sol, ok? E nem o hemisfério sul fica tão próximo do Sol. O Equador fica mais, digamos assim, mais próximo do Sol, né? E isso muda completamente a estrutura do aquecimento nas diferentes regiões da Terra. Veja só, José, muda tanto que a Terra é capaz de entrar numa glaciação e desenvolve uma geleira de 3.000 metros sobre o Canadá inteiro, sobre grande parte do norte dos Estados Unidos, sobre o norte da Europa. O nível do mar rebaixou 130 metros, porque essa água estava retida na forma de gelo sobre os continentes. Imagina que, para chegar, por exemplo, nas Ilhas Malvinas, você não tinha mar nenhum, você ia a pé até lá, no último máximo glacial. Para cruzar o Canal da Mancha, não existia o Canal da Mancha, você ia a pé da França para a Inglaterra, no último máximo glacial. Porque a água estava congelada no continente. 130 metros. Imagina que se nós vamos para a praia aqui no litoral de São Paulo, mais próximo que é Santos, de São Paulo até Santos, nós percorremos aí 70 quilômetros, mais ou menos, uma coisa assim. Mas para chegar na praia, efetivamente, no último máximo glacial, nós teríamos que percorrer ainda dezenas de quilômetros, porque o nível do mar estava lá embaixo, 130 metros mais baixo. Tinha uma planície enorme ali, vegetada, né? E o nível do mar estava lá embaixo. Então veja que essas mudanças na precessão, jogando as estações do ano em posições distintas da órbita e mudanças na inclinação do eixo, controlam marcantemente o clima terrestre. Colocam a Terra numa glaciação ou tiram ela de uma glaciação. Então, peraí, esse novo aquecimento ele aconteceu quando? Ele teve início em 19 mil anos antes do presente, a gente costuma tratar. O presente é 1950, mas isso é pequena diferença, né? E ele avançou durante mais ou menos 10 mil anos. E durante esse período a Terra saiu da última glaciação e chegou ao clima que nós dizemos assim do pré-industrial, né? O clima que a Terra tinha antes da industrialização, digamos ali ao redor de 1850. O que nós chamamos de mini era do gelo, da Idade Média até o final do século XIX, não tem nada a ver com esse movimento. A mini Idade do Gelo, ela foi uma mudança, uma mudança bem conhecida, bem documentada, né, com baixas temperaturas na Europa, mais chuva aqui na América do Sul, mais chuva aqui no território brasileiro, durante aquele período, né? Só que ele não está associado, Josélia, a esses movimentos que nós discutimos aqui. Precessão, inclinação do eixo e excentricidade, né? O caráter
ovalado da órbita terrestre. Ele está associado a outros fenômenos, como uma sequência de erupções vulcânicas muito intensas, não sozinhas, mas associadas a variabilidade secular interna do sistema climático. Tá. Ou seja, não foram os movimentos esses movimentos, esses parâmetros orbitais, como a gente teve no máximo de glaciação. Não, tá. Não foram. Caro ouvinte, eu não sei se vocês percebem, mas assim, nós estamos tendo algumas conversas e vocês vão encontrar, inclusive, outros podcasts que eu abordei esses assuntos, esses grandes ciclos. Nós falamos, por exemplo, da Groenlândia. Né? A Groenlândia saiu de terra de floresta e virou uma terra gelada. Né? Exatamente como é que isso aconteceu. Então é bastante interessante, você pode casar essas duas coisas. Mas o que a gente está vendo hoje, né, e a partir aí do final do século XIX e principalmente no século XX, a gente começou a ter um aquecimento, e agora no século XXI, né, o que assusta a ciência, o que assusta todos os cientistas, né, é a velocidade com que nós estamos vendo o aquecimento da atmosfera terrestre. E aí, isso deixou de ser simplesmente um aquecimento associado à variabilidade natural dos processos astronômicos, dos processos terrestres. Aí entrou a nossa mão, pesou a mão do homem, é aí que a gente está chegando. Né? Então, nós temos agora um quarto fator nessa história, né? O aquecimento provocado pela atividade humana. Né? E a gente está vendo que ele é poderosíssimo, né? Poderosíssimo de fazer com que essa atmosfera se aqueça numa velocidade muito maior do que aquela que demorou para acontecer nos processos naturais geológicos. O Cristiano está explicando exatamente isso. Né? Quer dizer, você teve 23 mil anos para conseguir formar aquilo tudo e depois mais 10 mil anos para conseguir aquecer, e nós estamos fazendo isso aqui em 60. Josélia, veja só, falando de velocidade, na deglaciação, quando a última glaciação começou a se desfazer, né, e nós gradativamente chegamos ao clima atual, a taxa média de aquecimento é de 0,1, 0,2 graus Celsius por século. Média, né? Nas últimas décadas, a taxa de aquecimento é de 0,8, 0,9 graus Celsius por século, né? Então você pode ver que a taxa, ou a velocidade, é completamente distinta, é uma ordem de grandeza maior hoje do que era na última glaciação e na transição para o atual interglacial. Bem-vindos ao Antropoceno. O Antropoceno é a época geológica na qual o homem é o maior fenômeno geológico que molda a superfície do planeta e o seu clima. Até então, nós falávamos do Holoceno. Os geólogos tratam os últimos 11,7 mil anos da história geológica da Terra, pertence ao chamado Holoceno. É um termo, né, clássico. Agora, nós, geólogos, já caracterizamos atualmente o Antropoceno, ou seja, o homem suplantou todos os fenômenos geológicos como principal modelador da superfície e do clima terrestre. Nós estamos, como se nós estivéssemos entrando talvez numa outra era geológica, né? Alterada fortemente. O fator de interferência principal é a atividade humana. Isso é uma coisa muito louca de pensar, né? Do poder que tem isso que a gente está fazendo. Ô, Cristiano, para a gente encerrar, para a gente dar um fecho nessa história aqui, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: de que modo que esse conhecimento todo dessas variações climáticas, né, do passado geológico da Terra, nos ajudam a prever o clima futuro? Como é que isso se conecta
com esses estudos e com a nossa perspectiva de clima do futuro? Veja que, se por um lado, Josélia, no passado geológico, nós não tínhamos esse quarto fenômeno que você mencionou, que é o homem, através de, principalmente, emissões de gases de efeito estufa e mudança do uso do solo, influenciando o clima do planeta de maneira gigantesca, né? Nós tínhamos os fenômenos naturais operando, né? E veja que a variabilidade climática natural de longo prazo, de vários modos, nos permitem conhecer melhor o funcionamento do sistema climático e projetar o clima futuro de modo mais preciso. Eu vou citar 3 casos aqui, né, para exemplificar como que o estudo dos climas do passado, a paleoclimatologia, a paleoceanografia, nos auxiliam numa melhor projeção do clima futuro. Veja que é só o clima do passado que nos permite conhecer efetivamente a variabilidade climática natural. E o que nós sentimos, o que o ser humano sente hoje e vai sentir nas próximas décadas, é uma interação do clima forçado pelo homem com a variabilidade climática natural. Por exemplo, o fenômeno de El Niño, ele continua acontecendo, é um fenômeno natural. Agora, ele vai ser modificado pela ação, está sendo modificado pela ação antrópica. E tantos outros fenômenos climáticos naturais. Agora, nós temos que conhecer muito bem a variabilidade climática natural para poder somar a variabilidade antrópica e saber qual será o clima, por exemplo, 2050, por exemplo, 2100. Então, é só o estudo do clima do passado que nos permite conhecer em detalhe a variabilidade climática natural, né? O funcionamento do sistema climático sem a influência antrópica, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a seguinte, que quando nós estudamos o clima do passado, nós observamos situações, Josélia, completamente distintas do clima atual. Tome o último máximo glacial que nós citamos aqui, com as geleiras enormes, com o nível do mar lá embaixo. E o que nós vemos com isso? Isso é uma lição que nos mostra que o clima do planeta é capaz de ser fundamentalmente distinto do que ele é hoje. Os últimos 50 anos, 60, 70, 80 anos, para os quais nós temos dados meteorológicos que são fundamentais, absolutamente fundamentais, mas eles não têm, nesse registro, nenhum máximo glacial, naturalmente não tem. Mas o clima do planeta é capaz de produzir situações completamente distintas do que está registrado nas estações meteorológicas, que tem a sua importância fundamental, não tenho nem que discutir isso aqui, naturalmente. E em 2050 e 2100, nós, se a trajetória continuar como ela vem, se nós continuarmos a fazer business as usual, a gente continuar fazendo um modelo socioeconômico, como demográfico, como nós estamos vindo, nós chegaremos a uma situação climática completamente distinta do atual. E o estudo dos climas do passado, apesar de não ter a pegada humana, ele tem essas situações muito distintas da atual. Eu falei do último máximo glacial, mas poderia ter falado de outros períodos que foram muito quentes e que nos permitem vislumbrar situações climáticas futuras, que não são análogos perfeitos, mas que nos dão uma boa ideia do que vai acontecer, por exemplo, em 2100. E terceiro motivo é que o clima do passado nos permite uma coisa que é fundamental, que é dar confiança aos modelos numéricos climáticos que projetam o clima do futuro, né? Então, muitos modelos são utilizados, modelos brasileiros, americanos, alemães, japoneses, para projetar o clima. 2050, 2060, 70, 80, 90, 100. Agora, eles dão resultados que são ligeiramente distintos. Em alguns casos, um tanto distintos. Claro que todos projetam aquecimento, não há dúvida nenhuma, mas aonde o aquecimento vai ser maior? Mudança de chuva, aonde que vai se dar mais chuva, onde que vai ter menos chuva? Nós temos incertezas substanciais aí para o clima futuro,
principalmente no que se refere à chuva tão importante no território brasileiro, né? E os climas do passado nos permitem validar os modelos. O que a gente faz? Nós temos, por exemplo, a situação do último máximo glacial reconstituída. A gente sabe, foi 2 graus mais frio nos oceanos do planeta, 6 graus mais frio nos continentes, choveu mais em tal lugar, choveu menos em tal lugar. Isso pela reconstituição dos sedimentos marinhos, dos sedimentos de lago, dos anéis de crescimento de árvore, dos corais, né, das estalagmites. E nós rodamos esses modelos climáticos que são utilizados para fazer as projeções futuras para o último máximo glacial. E aí nós podemos ver qual deles que melhor reconstitui a situação que nós sabemos que foi. Que já é conhecida. Que já é conhecida, claro. E, obviamente, que aqueles modelos ou aquele modelo que melhor reconstitui um passado muito distinto do atual, ele é um modelo que ganha confiabilidade e, portanto, ele teria elasticidade, ele teria capacidade de projetar climas substancialmente distintos do atual. Infelizmente, para 2100, se a pegada ecológica continuar como ela vem, nós teremos um clima substancialmente distinto do atual. E nós temos uma dependência enorme dos serviços prestados pelo clima. É muito legal, pessoal, a gente ver esses ciclos passados, ver a dimensão, né, da nossa história climática, da nossa história aqui geológica. E aí nós estamos chegando agora num ponto onde o ser humano, as mudanças que nós causamos, a nossa forma de vida, de atuação sobre o planeta Terra, está interferindo no clima, nesses movimentos, nisso tudo que a gente está fazendo, né? Então, caro ouvinte, eu espero que essa nossa conversa aqui sirva para te dar mais conhecimento, para te fazer pensar um pouquinho, né, em tudo que está acontecendo agora, né, para que você também possa refletir e traçar novos planos, mudar a sua atitude. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Para todo e qualquer modelo que você vê, qualquer projeção que te dá, né, o nosso futuro para frente, esquentando do jeito que está, não é boa coisa. Você pode ter certeza disso, assim, as complicações. E veja, né, um astrofísico fez um comentário uma vez muito interessante comigo, o Cristiano, falou assim, olha, do ponto de vista do planeta, tá tudo bem, o problema somos nós, né? Certo? Quer dizer, com esse aquecimento todo, nós é que vamos sofrer. O planeta vai continuar a sua trajetória pelo universo, né? Cristiano Chiesi, eu agradeço muitíssimo as suas explicações, essa conversa interessantíssima. Espero que a gente se encontre aí outras vezes para falar de outros assuntos muito interessantes. Caro ouvinte, eu então fico por aqui, espero que você aproveite este podcast. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.